Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Tem crente vivo aqui, irmão? Queridos, por bondade, localizem em sua Bíblia o livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo de número 8. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu quero celebrar a Jesus pela grande bênção de estar aqui nos Gibeões, mais uma vez, sendo esta a segunda vez que o Senhor me concede o privilégio de servir a sua noiva com uma porção da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe de uma forma muito abundante todos que estão aqui reunidos neste pavilhão. Você já almoçou, irmão? Mas não deixe a pressão baixar não, viu? Você está liberado para dar glória a Deus também. A minha gratidão a Jesus pela vida de toda a coordenação, na pessoa do pastor presidente, pastor Zilmar Miguel, a pastora Inês, toda a família, pastor Giovanni, pastor Abner. E é extensivo também esta saudação a todos os companheiros que aqui estão. Eu trago um abraço fraterno e apertado do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, da cidade de Joinville. Pastor Sérgio tem cuidado de nós desde muito novo. Ele tem tido um carinho muito minucioso, muito especial pela gente, e nós estamos ali trabalhando na obra de Deus. E dele eu trago este abraço apertado a todos os pastores que estão aqui. Pastor Jairo, pastor Valdir, pastor Davis, pastor Admilton, Deus abençoe. Que prazer estar com o Senhor aqui também. Toda a diretoria, Deus continue vos abençoando de uma forma grandiosa. Queridos, eu estou acompanhado da minha esposa, está aqui. Eu vou chegar perto dela aqui, irmão, porque eu preciso mostrar para vocês. Ano passado a gente veio só em dupla, né? E hoje nós estamos num trio. A Rebequinha ano passado estava para o lado de dentro e hoje ela veio para o lado de fora. Aqui está a Thalita, e a Thalita é uma mulher crente, viu, irmão? Moça crente. Eu tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus desde os meus 11 anos de idade. Casei muito cedo, com 17 anos, e já fomos integrados na obra e assumimos a primeira congregação para pastorear. E Thalita sempre do meu lado, cantando, fazendo a obra, dirigindo o ciclo de oração, fazendo a vontade de Deus. E aqui nós estamos para a glória do nome do Senhor. E é um privilégio saber que somos referenciais para muitos jovens que nos conhecem, que nos acompanham. E isso tem alegrado muito o nosso coração, em saber que somos úteis para a obra e o reino de Deus. Rebequinha está puxando aqui. Deus abençoe minha família, minha esposa. Eu as amo muito. Glória a Deus. Todos os companheiros que aqui estão, familiares, Deus abençoe. Está ali o Mário. O Mário foi quem me discipulou. Me achou escondido lá no Jardim Sofia faz mais de 11 anos. E ele apostou em mim e disse que um dia daria certo. E eu acho que deu. Toda a minha família, Deus abençoe. Meu cunhado Caio, grande pregador, sua esposa, minha cunhada Júnior, pastor Geriel, lá de Joinville. Ver aqui meus amigos, pastor Natan, pastor Júlio, pastor Eliezer. Deus abençoe muito, tá bom? Uma alegria estar com todos vocês. São muitos amigos aqui e eu poderia citar o nome de todos, mas faltaria tempo para a exposição da palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 8. Os que encontraram o texto, por gentileza, diga glória a Deus. O CTM está aí, né? Eita, gente pentecostal, né, irmão? Diz o texto: e acontecia que,
Saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O versículo 10 diz: e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. Queridos, está na tela o versículo 10, conforme está aqui na tela, na versão Almeida Corrigida Fiel. Eu gostaria que todos lessem alto e bom som no 3, porque será a base para a minha ministração nessa tarde. Vamos lá? Mas para rachar o pavilhão, viu, irmão? 1, 2, 3. E vendo Quantos podem dizer glória a Deus por esta palavra? Olhe para o crente bonito aí perto e diga para ele: abra seu coração, viu, irmão? E não me tire a atenção, porque eu preciso ouvir Jesus falar. Por bondade, quero estar todos assentados, queridos, em nome de Jesus. Eu serei muito breve, muito sucinto, pragmático, mas fiel àquilo que o Espírito Santo confiou ao meu coração para esta oportunidade. Irmão, está todo mundo me ouvindo bem aqui? Então você vai dando glória a Deus comigo conforme eu for ministrando a palavra de Deus, tá bom? Eu fiquei vendo esses pregadores todos aqui pregando nesses 9 dias de evento, e a gente fica perplexo, né? Tanta gente boa, e eu estou me sentindo um leão aqui no meio dos Daniéis. Mas eu sei que Jesus tem um caldinho para tirar de mim aqui hoje, né? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, tá bom? Queridos, no capítulo 19 do livro do Êxodo, diz a Bíblia que o Senhor chamou para si no alto do monte Sinai o seu servo Moisés. E o Senhor o chamou ao alto do monte para estabelecer com ele e com a nação uma aliança. O versículo de número 5 e 6 do capítulo 19 diz que o Senhor falou da seguinte forma: Moisés, diga ao meu povo que se eles ouvirem a minha voz diligentemente e guardarem a minha lei, eu os tornarei a minha propriedade peculiar e os abençoarei dentre todas as nações da terra, porque toda a terra é minha. Moisés ouve essa mensagem de Deus e repassa ao povo. O povo, ouvindo da boca de Moisés o que Deus havia falado no alto do monte, correspondeu a Moisés e a Deus, jurando obedecê-lo e fazer tudo aquilo quanto Deus mandasse fazer. Moisés retorna para o monte com a resposta do povo e diz: Senhor, a nação tem jurado te obedecer. O Senhor disse: pois bem, separe 3 dias para mim. Quantos dias? Hoje e amanhã você consagra, lava as suas vestes. No 3º dia você sobe para cá de novo, porque eu quero visitar você de uma forma singular. Moisés consagrou no 1º, no 2º dia, e no 3º ele tornou a estar com o Senhor. E diz a Bíblia que o Senhor não só falou com Moisés, pelo que Deus também desceu naquele monte. E a descida de Deus no monte Sinai foi anunciada pela manhã, com os trovões, os raios que faziam tremer as bases daquela montanha. E o texto diz que Deus desceu no meio do fogo, e a fumaça encobria o alto
daquela montanha. A Bíblia diz, no capítulo 19, que Deus então inicia uma série de revelações a Moisés relacionadas ao povo. Capítulo 19, Deus fala. Capítulo 20, Deus fala. Capítulo 21, Deus fala. Capítulo 22, Deus fala. Capítulo 23, Deus também fala. No capítulo 24, versículo 12, depois que Moisés desceu, diante de tudo que Deus falou a ele, o Senhor o chamou novamente e disse: Moisés, vem para cá de novo, porque eu não terminei de falar. E no capítulo 24, versículo 12, o Senhor chamou Moisés de novo. Irmão, Deus gostava desse tal de Moisés. E o Senhor o chamou novamente ao monte. Só que no capítulo 24, a partir do versículo 12, Deus o chamou e ele sobe junto com o seu companheiro Josué. Mas agora, Deus não só falou, Deus não só desceu, pelo que diz o texto, que vieram para os dedos de Deus tudo aquilo que ele havia falado do capítulo 19 até o capítulo 23, e ele começou a escrever em tábuas e entregou nas mãos de Moisés. Moisés recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei e do mandamento. O Senhor também o entregou um projeto que seria um meio de comunicação entre a nação e Deus, chamado tabernáculo. O texto diz que quando Moisés recebeu das mãos de Deus toda a lei, todas as tábuas, o Senhor terminou de falar e disse: Moisés, desça imediatamente, porque a nação a qual eu me aliancei e jurei abençoar acabou de se corromper, quebraram a minha aliança, quebraram o meu voto. Então desça, senão eu irei consumi-los. O texto diz que Moisés intercedeu pela nação e desceu com as tábuas da lei na mão, junto com o seu companheiro Josué. Enquanto eles vão descendo do alto do monte Sinai, diz o texto que ouviu-se barulhos. Moisés disse: esse barulho é barulho de cânticos. Josué fala: meu senhor, eu considero este barulho de guerra. Porém, conforme eles vão descendo no meio do arraial, eles se deparam com uma realidade depravada. Porque enquanto Moisés estava nos 40 dias desse jejum total no alto do monte, a nação intimou a Arão para que levantasse um Deus a fim de ser adorado por todos. Arão, cedendo o desejo do povo, pediu para que trouxesse as joias e o ouro, as derreteu no fogo e levantou-se um bezerro. Quando Moisés vê aquele cenário, o povo bailando e dançando na presença daquele Deus, diz o texto que Moisés então, no ápice das suas emoções, quebrou as tábuas que Deus havia lhe entregado no chão, chegou diante de Arão e lhe perguntou: o que esse povo fez para você consentir com tal ato, com tal pecado? E Arão deu uma resposta para Moisés que me deixou, pastor André, de certa forma intrigado. Arão disse: meu senhor, o povo simplesmente trouxe as joias, e não é que virou bezerro? E pasme com o que eu vou dizer, a mesma resposta de Arão tem sido reproduzida na boca de muita gente nos dias de hoje. Esse simplesmente aconteceu, essa fatalidade intencionada, não era para acontecer, Moisés, mas aconteceu. Levantou-se um bezerro. O texto diz que algumas consequências foram estabelecidas por Deus no meio da nação. Diga comigo: consequências. A primeira consequência, capítulo 32, versículo 28: morreram 3.000 homens a fio de espada. Segunda consequência, capítulo 32, versículo 35: o Senhor feriu toda a nação e estabeleceu no meio deles uma praga. A primeira consequência é a morte de 3.000 homens. A segunda grande consequência é a enfermidade que Deus estabeleceu. Os dois maiores obstáculos do ser humano: lidar com o luto e lidar com a doença.
Mas deixa eu citar para vocês a pior de todas as consequências. Diga comigo, tem a terceira. Diga forte, tem a terceira. Qual é a terceira consequência? O texto diz que Deus falou no capítulo 33, versículo 3: Moisés, diga à nação que eu mandarei um anjo com eles, porém eu não irei mais. E vem cá, meu irmão, muito pior do que lidar com o luto, muito pior do que lidar com a doença, é tentar lidar com a ausência de Deus. Enquanto o povo está sofrendo luto, ninguém chora. Na doença, ninguém chora. Mas quando Deus falou, não irei, o texto diz que todos começaram a chorar. Quando Moisés ouve isso da boca de Deus, quem está comigo, diga amém. Agora entra comigo nessa mensagem. Moisés se retira em silêncio, e o texto diz que ele deixou o acampamento, deixou o arraial, cheio de demandas, cheio de compromissos, cheio de problema para resolver, e ergueu fora do arraial uma tenda para se encontrar com o seu Deus. Este lugar na Bíblia é chamado como lugar, tenda do encontro, ou a tenda da congregação. É o lugar que Moisés estabeleceu para se encontrar com o seu Deus. Perceba a primeira característica deste lugar: Moisés tomou a tenda e levou totalmente fora do arraial, desviada do acampamento. Este lugar é o lugar que Deus encontra Moisés. E deixa eu falar algo para vocês aqui essa tarde. Existe um lugar que é mais importante que a nossa agenda. Existe um lugar que é mais importante que as nossas atividades. Existe um lugar que é mais importante que o nosso ativismo religioso. Existe um lugar que é mais importante que a nossa demanda. Que lugar é esse, Felipe? É o lugar aonde Deus está. Será se tem crente vivo aqui? É o lugar aonde Deus está. Moisés está dizendo: Deus, eu vou preparar este lugar para o Senhor me encontrar. E o texto diz que toda vez que Moisés entrava ali, o Senhor o encontrava lá dentro. Oh, glória ao nome do Senhor. É Moisés dizendo: Deus, se o Senhor não quiser descer no meio do acampamento, eu vou te encontrar na minha tenda. Se o Senhor não quiser descer no meio da multidão, vai descer para mim na tenda do secreto, vai descer para mim na tenda do encontro. Nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus, eu quero crer que o mesmo clamor de Moisés está sendo ecoado na boca de crentes aqui no pavilhão. Deus, se o Senhor não descer no meio da multidão, eu te acho no meu quarto, eu te acho na minha casa, eu te acho no meu ambiente secreto. Cadê você que vai encontrá-lo nessa tarde? Agora olhe para mim e preste muito atenção, por favor. Diga para quem está do lado: prepare o teu coração, viu? Olha o texto. Moisés entrou na tenda do encontro, e algumas singularidades, alguns efeitos surtiram quando ele entrou neste ambiente secreto. Eita glória! Diga bem forte comigo: algumas coisas acontecem só quando eu entro no lugar secreto. O primeiro, diz o texto, no versículo de número 9, na parte A: e acontecia que... Eita Jesus! A mídia, querida mídia, está aí. Pode pôr na tela esse texto, capítulo 33, versículo 9. Quem está comigo, diga amém. Fica comigo aqui, capítulo 33, versículo 9.
Eu quero que você acompanhe comigo esse texto, para nós darmos glória a Deus juntos aqui no pavilhão. Jesus está presente nessa casa. O texto diz, no capítulo 33, no versículo de número 9, na parte A: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem. Entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem. Diga forte comigo: entrando Moisés, descia a coluna de nuvem. Vocês vão ficar no entrando Moisés, e eu vou concluir dizendo que a nuvem descia. Vamos lá? 1, 2, 3. Está fraco demais. 1, 2, 3. Descia a coluna de nuvem. Mais forte. Ação. Aí vem a reação de Deus. Descia a coluna de nuvem. Entrando Moisés, proposta. Aí vem a resposta. Descia a coluna de nuvem. Oh, glória a Deus. Entrando Moisés é a condição, mas aí vem o resultado. Descia a coluna de nuvem. Perceba que a nuvem não desce para Moisés entrar. Moisés entra para a nuvem descer. Eu vou repetir: a nuvem não desce para Moisés entrar. Moisés entra para a nuvem descer. Eu percebo aqui, pastor Jairo, que não era ausência de nuvem, era ausência de alguém no secreto. Não é ausência da glória, mas é ausência de um Moisés comprometido. A voz de Deus toma minha boca nesse pavilhão de leões, para dizer a essa nação: se você entrar no lugar do encontro, a minha nuvem vai descer sobre a tua história. Segure a mão desse crente aí perto de você. Uria Ramaio. Segure a mão dele aí. Nós não estamos no terminal de ônibus, não estamos no supermercado, nós estamos em família. Segura a mão dele, chacoalha ele e diga: quer ver a nuvem descer? Quer ver a nuvem descer? Entra que a nuvem vai descer no teu ministério. Entra que a nuvem vai descer na tua história. Entra que a nuvem vai descer naquela congregação. Vai cair demônio, vai cair principado, vai derrubar barreira. Quem acredita nisso, abre a boca, Gideões. Abre a boca, Gideões. Traz a nuvem pro pavilhão, traz a nuvem pro pavilhão, traz. Olha a nuvem de Deus tomando esse lugar agora. Assim diz Deus pela minha boca: a minha nuvem vai tomar meus vasos aqui hoje. A minha nuvem vai encher aquela congregação. A minha nuvem entra. Vem pra tenda, Moisés. Vem pra tenda, Moisés. Vem pro encontro, Moisés. Vem pro secreto, Moisés. Permita dizer algo aqui. Mas a nuvem de Deus não desce mais em muitos cultos, em muitas congregações. Não é pela falta de atrativos, não é pela falta das nossas habilidades,
está cheio de habilidade, está cheio de atrativo. A nuvem não desce mais, pastor Edmilton, e não é por falta de atrativos, de meios para atrair multidões, não é pela falta de bons pregadores, não é pela falta de um bom louvor. A nuvem deixou de descer em muitos lugares porque as suas lideranças já não têm mais compromisso com o lugar secreto, mas a voz de Deus está ecoando nos Gideões, e Ele está dizendo: se você entrar, olhe para mim. Eu já estou me encaminhando para a conclusão. Diga comigo: o primeiro efeito do lugar secreto é a descida da nuvem. Segundo, o texto diz que todos viam a coluna de nuvem. Espera aí, irmão, vamos comigo no texto. E vendo todo, irmão, são 3 milhões de pessoas vendo. O que é que eles estão vendo? Espera aí, irmão, quer dizer que Moisés está dentro da tenda, no lugar secreto, mas quem o povo vê é a nuvem. Porque o segundo maior efeito do lugar secreto é me tornar desaparecido, para que todos vejam em mim a nuvem. O que revela o nível de comunhão que alguém vive com Deus é o quanto ele some e o quanto a glória aparece. É por isso que quem vive uma vida de secreto não precisa sair vomitando o que tem e o que não tem. É por isso que quem gasta com Deus uma vida na intimidade não precisa, pastor Lorinaldo, esbanjar a espiritualidade alheia, provar para que veio, mudar o tom da voz, mudar a personalidade. Deixa que a nuvem de Deus vai testificar a tua fidelidade. Você pode falar para quem está perto de você: a prova de que alguém vive no secreto não se dá pelo tanto que ele aparece, mas pelo tanto que a nuvem de Deus aparece na vida dele. A proposta de Deus para nós essa tarde é essa: quer que a minha glória apareça, desapareça no secreto comigo. Eu vim profetizar em nome de Jesus. Deus está levantando gente aqui hoje no secreto do anonimato de um relacionamento com Deus. Não vai precisar você forçar, intimar, tomar caminho, correr. Não, entra somente e deixa que a nuvem anuncia. Eles verão a nuvem de Deus na tua vida quando você abrir a boca para pregar, quando abrir a boca para cantar, quando erguer a mão para profetizar. Não vai precisar provar, não vai precisar declarar. A nuvem de Deus vai assumir esse compromisso. Quem recebe essa palavra, é por isso que o relacionamento com Deus não gera metido, não gera gente arrogante, prepotente, soberba, metida, altiva, nariz empinado. Quanto eu mais entro, mais eu desapareço, e a nuvem aparece, e a nuvem aparece. Cadê os Gideões para adorar?
povo viu. Todos notaram. É por isso que uma vida de secreto resulta numa honra pública. A nuvem se encarrega de anunciar. Todos veem, e o texto diz que eles se inclinavam, e cada um à porta da sua tenda adorava. Vamos lá, irmão, olha para mim. O primeiro efeito da entrada de Moisés nesse ambiente de comunhão é a descida da nuvem. Segundo, todos veem. Terceiro, todos adoram. Quem está comigo aqui? Todos veem. E o terceiro efeito, todo mundo começou a adorar. Irmão, nem parece a mesma nação que eu falei para vocês no início. É a mesma nação que estava em luto, enferma, com medo e com a ausência de Deus. São os mesmos que eu falei para vocês no início da mensagem. É a mesma nação desolada, destruída, arruinada. O texto diz que enquanto Moisés está lá dentro da tenda, o povo começou a adorar do lado de... Irmão, Moisés não tem noção da dimensão, da proporção que a sua vida de secreto está tomando do lado de fora. Eita Jesus! Enquanto Moisés está lá dentro, a visão que ele deixou do lado de fora é de um povo quebrado, destruído, arruinado. Mas mal sabe Moisés que enquanto ele está ali dentro, comprometido, Deus está consertando o cenário do lado de fora. Bate no seu peito forte, diga: enquanto eu me comprometo do lado de dentro, Deus organiza o caos do lado de fora. Você não está vendo, mas na proporção que você explora um relacionamento com Deus do lado de dentro da tenda, do lado de fora, Deus está organizando as coisas. Lembra de Ezequiel capítulo 47? Diz a Bíblia que o Espírito convidou Ezequiel para entrar nas medidas a qual ele media com o côvado, com o cordel de medir. Ezequiel entrou na primeira medida e mediu 1000 côvados, e as águas batiam nos seus artelhos. Segunda medida, batia nos joelhos. Terceira medida, as águas batiam nos seus lombos. Quarta medida, Ezequiel disse, era um rio que eu não podia contê-lo, nem a nado eu conseguia atravessar. O texto diz que o Espírito pegou Ezequiel enquanto ele mergulhava do lado de dentro e levou ele para a margem do lado de fora. Diga comigo: o Espírito tirou de dentro e levou para fora. Quando Ezequiel chegou na margem, ele disse: eu vi muitas árvores plantadas, e essas árvores estavam gerando frutos. Sabe o que acontece aqui? O texto diz que enquanto Ezequiel mergulhava do lado de dentro, a mesma água que ele explorava do lado de dentro estava passeando pelo lado de fora. E por onde essas águas passeavam, a água salobra se tornava potável.
O rio que não dava peixe passava a dar peixe. A terra seca e árida passava a dar árvores, e as árvores davam os seus frutos. Era Deus dizendo: Ezequiel, enquanto você mergulha do lado de dentro, você não tem noção, mas as minhas águas estão passeando pelo lado de fora. Não, tem crente que entendeu isso aqui? Eu vou repetir: enquanto você mergulha do lado de dentro, Deus está consertando as coisas do lado de fora. Enquanto você mergulha do lado de dentro, a mesma água vai passar na tua cidade, vai passar no teu bairro, vai passar naquela congregação. Eu vim profetizar em nome de Jesus: aquela boca de droga vai fechar, porque as águas de Deus passarão por lá. Aquele espírito maligno que aprisiona aquele bairro, aquela rua, vai ser dissipado em nome de Jesus, porque as águas de Deus vão passar por lá. Quem acredita nisso, abre a boca. Eu termino. Ouça-me. Enquanto Moisés está do lado de dentro comprometido, Deus está consertando a paisagem do lado de fora. O povo voltou à adoração. Sabe o que me chama a atenção? Para nós encerrarmos, Moisés não profetizou nenhuma vez dentro da tenda. Moisés não pregou, não expôs nenhum sermão daquilo que Deus havia falado para ele. Moisés simplesmente entrou e Deus consertou o outro lado. Diga para quem está perto de você: Deus não quer um pregador na tenda. Diga: Deus não quer um profeta no secreto. O que Deus está querendo é só um coração. Porque antes de um fogo público, Deus primeiro acende um fogo secreto. Ninguém leva multidões a se apaixonarem por Deus sem antes se apaixonar por Ele. Ninguém leva ninguém a desejar o sagrado sem antes desejá-lo. Diga comigo: Deus só quer um. Através de um, Deus pode fazer muita coisa. Você não tem noção, Mário, do que Deus pode fazer através de um homem. Você não tem noção, Pastor Júnior, do que Deus pode fazer através de um homem. Levanta o dedo de profeta assim e com carinho aponte para o teu irmão. Diga: você não tem noção do que Deus pode fazer através de você. Através de você. É um José, mas governa o Egito. É um Davi, mas lidera Israel. É uma Esther, mas salva uma nação. É um Josias, mas conserta o altar e põe ordem na casa. É um Daniel, mas impacta a Babilônia. É um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas alimenta uma multidão. É um Pedro, mas ganha 3.000 almas para Jesus. É um Paulo, mas ganha os gentios. É um Filipe, mas incendeia Samaria. Agora para os Gideões da glória, é um carpinteiro, filho de José, filho de Maria, nascido em Nazaré, salva a humanidade. Deus pode fazer muita coisa através de um. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu vou dar lugar pro Espírito. Cadê você? Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Bate na mão de alguém, diga: chegou teu tempo, chegou a tua hora. Entra.
Entra que é você. É você, pastor Eliezer. É você, Lucas. É você, pastor Geriel. Entra, 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 entra. Vem Moisés, vem Moisés, vem Moisés, vem Moisés. Fique de pé, isso, de pé dando glória. Antônia, alúria, o cala, sônia, é maracola, súria, maia, andúria, maia, revônia. Eu sinto a glória de Deus nesse pavilhão. Quem pode abrir a boca e adorar, adore. Quem pode abrir a boca e adorar, adore. Deixa quem quer dar glória, na glória. Deixa quem quer adorar, adorar. Deixa quem quer dar lugar, dá lugar. Eita, eita. O Espírito de Deus toma liberdade desse lugar agora. Aqui de 1,90 m, lá em Joinville, e disse: vem pro secreto, pra tu ver o que eu não faço contigo nessa nação. Vem pro secreto, pra tu ver o que eu não faço contigo nesse lugar. Deus usa a minha boca para dizer: vem pra você ver o que eu faço. Vem pra intimidade. Uricala, sori, midéria. Aleluia. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Quantos querem? O meu desafio essa tarde é para você que chegou aqui inconformado com esse nível médio, medíocre, raso de espiritualidade, de fervor que você tem vivido nos últimos anos. Pastor, eu quero mergulhar no secreto com Deus. Você quer? Você quer? Então sai do teu lugar e vem se prostrar aqui na frente. Vem em nome de Jesus. Vem, aleluia. Eu estou te esperando. Aleluia, 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 aleluia. Fazer isso nessa tarde. Eu queria que todo pavilhão agora, se possível, se ajoelhe aonde você está. Essa é a tarde de voltar para o lugar do encontro. Essa é a tarde de voltar para o secreto. Aonde você está agora, 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 em nome de Jesus. Deixa Deus te tomar em novas línguas agora. Você que não profetiza tem tempo, volte a profetizar agora. Sinta o meu espírito te pegando agora, mexendo com a tua estrutura. Seja cheio, 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 cheio,
cheio, enche. Vem Espírito, vem Espírito, distribui agora, Pai, dons espirituais, distribui agora, Pai, revelações